No programa de hoje, Justiça do Trabalho vai à empresa leva esclarecimentos sobre prevenção de acidentes no trabalho a trabalhadores da hidrelétrica em Porto Velho. Novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região são empossados. Para falar sobre as funções do juiz auxiliar de solução, conflitos, precatórios e apoio à execução do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, está conosco o juiz Edilson Cortes, agora no Justiça e Cidadania. Novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região são empossados em Porto Velho. O desembargador Francisco José Pinheiro Cruz foi empossado na presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região em sessão solene de posse que aconteceu no dia 12 de dezembro de 2014. Na ocasião, também foi empossado na vice-presidência o desembargador Wilson Alves Pequeno Júnior. A atuação dos novos administradores tem início no dia 1º de janeiro de 2015. A solenidade de posse foi prestigiada pelos parentes dos empossados, autoridades civis, militares, eclesiásticas, juízes e servidores. Quero dizer que cada magistrado, cada homem tem o seu perfil, mas eu tenho muito contentamento de estar transmitindo esse cargo ao Dr. Francisco Cruz, que foi meu vice-presidente até então. Está assumindo a presidência do tribunal e traz da sua bagagem a capacidade, o conhecimento, a pessoa proba que sempre foi, uma pessoa que já vem do Ministério Público e eu tenho certeza que vem a somar a tudo aquilo que todos os outros desembargadores fizeram nessa casa. Francisco José Pinheiro Cruz foi nomeado desembargador em 25 de maio de 2011 pelo 5º Constitucional dedicado ao Ministério Público do Trabalho. Sua trajetória foi destacada pelo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 14ª Região. Pela história, pelo currículo, por tudo que ele fez nesses anos, seja na Auditoria Fiscal do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, como juiz de trabalho e agora como desembargador-presidente, certamente ele faz parte dessa nova geração que tem novos valores, tem ideias claras e que vai com certeza colaborar na afirmação dos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores de Rondônia e do Acre. A presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 14ª Região falou que é o início de um novo ciclo na Justiça do Trabalho, com expectativa da continuidade da administração anterior. É essencial para a democracia que um ciclo se encerre e o outro se inicie. E nesse sentido nós estamos com muita expectativa de que o Dr. Francisco Cruz, o presidente eleito do Tribunal Regional do Trabalho, ele vai continuar desempenhando o trabalho que vinha sendo desempenhado pela administração anterior e que tem colocado o Tribunal Regional do Trabalho nos patamares de excelência da Justiça do Trabalho nesse país. O presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Rondônia reconheceu que parcerias com o Tribunal do Trabalho teve cuidado com a valorização do cidadão. Dentro de um contexto de muito diálogo, de um diálogo leal, de um diálogo muito digno, muito honesto, nós buscamos primordialmente valorizar o jurisdicionado e o cidadão. Então, todas as nossas atividades, seja da advocacia, seja da magistratura, na atual gestão presidida na gestão presidida pelo presidente Wilson, nós tivemos esse cuidado de prestigiar e valorizar o cidadão dentro das nossas atividades. Naturalmente, se mantivermos esse propósito de preservarmos dentro das nossas ações institucionais o jurisdicionado e o cidadão, nós continuaremos e muito avançando e ganhará com isso a sociedade rondoniense e a sociedade brasileira. Eu não tenho dúvidas que esse perfil também humanista será desenvolvido aí pelo presidente Francisco Cruz. Ao ser empossado, o desembargador Francisco Cruz falou da importância da ampliação das varas do trabalho. Tem algumas unidades ainda da Justiça do Trabalho que, ao longo do tempo, não comportam a demanda. O exemplo disso é o Fórum de Rio Branco, que conta com 4 varas e já não atende a toda a demanda, aos advogados, todas as pessoas que procuram a Justiça do Trabalho. Então nós já incluímos no orçamento do ano que vem a ampliação do prédio da vara, esse é o principal, e outras unidades na medida do
possível que forem detectados algum problema. Um exemplo é Plasticarte, que é a única unidade em que não temos sede própria. Então isso é algo a ser buscado. O desembargador demonstrou preocupação com o elevado número de processos trabalhistas consequentes de acidentes de trabalho. Segundo ele, índices que podem ser reduzidos com campanhas de conscientização. O principal é tentar evitar o acidente. Depois que ele ocorre, só nos resta julgar os processos, mas não trazemos a pessoa que faleceu de volta, não colocamos a parte que foi amputada. Então, temos que trabalhar também na conscientização, nas parcerias institucionais com os demais órgãos, a exemplo do que está sendo feito hoje na campanha do trabalho seguro pelo TST, divulgando esta questão que é um verdadeiro massacre ao trabalhador brasileiro. Ele fala da importância da continuidade ao planejamento estratégico do tribunal. Nós vamos dar continuidade ao planejamento estratégico do tribunal. O norte do tribunal, da administração, está lançada no seu planejamento estratégico, né, que já computa aí o horizonte para os próximos, até o 2020. Então a administração vai dar seguimento a isso e com certeza todas as ações que estejam concatenadas, que levem a Justiça do Trabalho à sociedade, vão ter o prosseguimento e vamos, se possível, como diz, a tendência é ampliar as ações e outras mais que devem vir. Justiça do Trabalho realiza campanha educativa sobre prevenção de acidentes de trabalho junto a trabalhadores da hidrelétrica em Porto Velho. Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região realizou palestra a cerca de 80 integrantes das áreas de obras civis e montagens eletromecânicas da usina hidrelétrica de Santo Antônio, no dia 26 de novembro de 2014. A palestra faz parte da campanha educativa que integra o Programa de Responsabilidade Socioambiental do Tribunal Justiça do Trabalho vai à empresa. Na ocasião, a juíza Luzinália Moraes falou sobre direitos e deveres do trabalhador, trouxe conhecimentos sobre normas e prevenções de acidentes de trabalho com o objetivo de evitar conflitos trabalhistas. Mais uma vez, o Tribunal Regional do Trabalho participa dessa campanha educativa, trazendo conhecimento aos trabalhadores sobre normas e prevenções de acidente de trabalho. O objetivo é, além de trazer conhecimentos para a população, para os trabalhadores, nosso objetivo é evitar que os conflitos aconteçam. Mais do que reprimir os conflitos, nosso objetivo é evitar que os conflitos ocorram. Os trabalhadores ficaram atentos às informações da juíza. Muito bem esclarecido, de modo claro mesmo. Hein? É um recado adequado mesmo, né? Porque toda empresa tem que ter seu direito de segurança e todo trabalhador tem que manter segurança também. Igual ela falou sobre o direito do trabalho do trabalhador, né? E o direito da empresa, né? Eu achei muito bom. O engenheiro de segurança do trabalho falou que a presença da juíza foi importante e as informações repassadas para os trabalhadores vêm reforçar os trabalhos de prevenção desenvolvidos pela empresa. Foi muito importante, né, a presença da juíza. Para nós aqui na UHE Santo Antônio é sempre bem-vindo. Nós já trabalhamos nesse sentido, a gente sempre está fazendo palestras para poder passar para os integrantes os direitos dele, como é que a empresa trabalha para que eles não sofram acidentes, né? Ensinando, orientando, fazendo as proteções coletivas, entregando os EPIs, orientando o uso. Então é sempre bem-vindo o trabalho do tribunal aqui junto conosco dentro da empresa. A palestra da juíza foi realizada no Complexo de Obras do Leito Esquerdo, do Rio Madeira, onde está em construção a Casa de Forças 4, última da usina, onde trabalham mais de 3.000 pessoas. A usina de Santo Antônio opera desde março de 2012 com a Casa de Força 1. O funcionamento em sua totalidade está prevista para dezembro de 2016. No próximo bloco, o juiz Edilson Cortes é o nosso entrevistado. Ele é o coordenador do Juiz Auxiliar de Solução de Conflitos, Precatórios e Apoio à Execução, JASCOMP. Ele vai falar das funções do juízo que foi reestruturado em novembro de 2014.
Este é o pulverizador para agrotóxicos. Desde que chegou na fazenda, não passou um dia sem trabalhar. Mas tanta produtividade exige cuidado extra contra o risco de contaminação. Sem a correta utilização, ele é uma doença de trabalho esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Está conosco o juiz do trabalho, Edilson Cortes. Ele é coordenador do Juízo Auxiliar de Solução de Conflitos, Precatórios e Apoio à Execução. Doutor Edilson, seja bem-vindo ao programa Justiça e Cidadania. É um prazer estar aqui conosco outra vez com vocês. E agora para falar sobre um órgão recém-criado, pela nossa Corte de Justiça. Doutor Edilson, nós conversamos anteriormente, antes de começar a gravação desse programa, que o senhor é aqui da terra mesmo, né? É de Rondônia. Porto-velhense. Porto-velhense. Assim como outros colegas aqui da Corte, Mas assim, número pequeno ainda. Eu acho que nós devemos ser 15%, Aqui mais ou menos. Locais, tanto considerando Rondônia quanto Acre, Doutor Edilson, está em funcionamento desde o dia 1º de novembro deste ano o JASCOMP, o Juízo Auxiliar de Solução de Conflitos Precatórios, Apoio à Execução. Ele é oriundo, antes dele, anteriormente, era o Juízo Auxiliar de Conciliação e Precatórios. Então parece que ampliou um pouco mais a abrangência do precatório nesse sentido, doutor? O Juízo Auxiliar de Conciliação e Precatório ele foi ampliado, e passou também a abarcar um núcleo de soluções de conflito e um núcleo de apoio à execução. Esse núcleo de apoio ao conflito é para atender uma resolução do CNJ, número 125/2010, e ele está, assim, digamos, lastreado na necessidade de dar um acesso à justiça mais efetiva, e também externar, digamos assim, o compromisso que o Poder Judiciário tem com a sociedade, aproximar realmente a sociedade ao Poder Judiciário, e vice-versa. Mesmo porque ele objetiva trazer soluções de conflitos, tanto em processo judicial, mas antes do início, necessariamente, da instrução do processo. Para o nosso telespectador ficar situado, muitos estão falando, que precatório, o que é isso? O senhor podia dar uma definição para nós do precatório? Como é que o processo inicia até chegar na situação do precatório? O precatório, digamos assim, é a fase final do pagamento de processos que se iniciaram contra a fazenda pública, seja municipal, seja estadual ou mesmo a União, ou aquelas empresas, fundações públicas ou empresas públicas, que se processa a execução, a fase de execução, quer dizer, a fase de cumprimento da sentença, por intermédio do precatório, que é uma expedição de uma requisição feita pelo presidente do tribunal ao executado, no caso o Estado, o município ou a União, para que, dentro de um prazo que a Constituição estabelece, faça o pagamento. Ou, considerando o regime de alguns entes desses aí que estão em situação de inadimplência de precatórios por longas datas, que tem um procedimento especial de pagamento, que atualmente se processa através de depósito de certo valor da receita corrente líquida dessas entidades junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no caso, e ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, porque o nosso tribunal realmente acompanha esses dois estados, e nós temos relações com esses dois tribunais de justiça. E o precatório, quando se fala em precatório, para muitos servidores públicos, chega a ser até um pesadelo, porque tem muitos funcionários, servidores, que aguardam o precatório por décadas até, doutor? Infelizmente tem a situação, mas nós, a gente pode dizer que, como o nosso juízo de auxiliar de precatório funciona desde 2003, e ele, desde a sua formação, ele teve esse viés de tentar conciliar, existe muita quitação. E além disso, além desses pagamentos que são efetuados por meio de depósito do Tribunal de Justiça, nós intercedemos junto aos municípios devedores, ao próprio Estado de Rondônia e do Acre, para a realização de convênios, e que facilita o pagamento dos precatórios.
Até de forma itinerante, de forma pioneira também, né? O tribunal acaba estendendo a sua ação, né, para outros municípios, né, que não aqui na capital, né. O último que eu saiba foi feito na Vara do Trabalho de Epitaçolândia, né, que contemplou alguns servidores do município de Brasileia. E recentemente teve a Semana Nacional da Conciliação e parece que teve a primeira audiência no JASCOMP que teve uma conciliação até. É verdade. Como esse núcleo de soluções de conflito, né, ele tanto envolve processos que estão no primeiro grau de jurisdição ou no segundo grau de jurisdição, nós tivemos a oportunidade de atender um pedido de uma empresa instalada em Rolim de Moura, né, um frigorífico Marfrig, e lá foi realizado o acordo em 69 processos, né, quer dizer, beneficiou aí uma gama de 69 trabalhadores, né, e foi homologado o acordo em mais de R$500 mil, né, para pagamento imediato, inclusive. Esse foi o primeiro, né? O primeiro. Muitos, né, que vai começar agora a nova gestão, né? 2015. Nós vamos intensificar, digamos assim, dentro da própria jurisdição de Rondônia e do Acre, essas ações desse núcleo, né? Porque, de fato, ele foi ampliado, né? Ele vai garantir a solução de processos de forma mais célere, de forma mais barata, por conta do espaço curto de tempo e, necessariamente, de conciliação realizada por ato de vontade das partes, sem qualquer pressão de homologação dele, porque as partes mesmo procuram a solução, né? E a gente intervém de maneira a facilitar o consenso, né? E sempre esclarecendo os termos do acordo e obedecendo o próprio código de ética criado pelo CSJT, né? Pelo CNJ, perdão, na resolução 125 de 2010. Né? Doutor, nós vamos para o breve intervalo, mas na sequência, no próximo bloco, nós vamos continuar conversando sobre precatório e também sobre a execução, né, que faz parte do juízo que foi reestruturado agora em novembro. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos no instante. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta, estou entrevistando aqui o Dr. Edilson Carlos Cortez. Ele é coordenador do Juízo Auxiliar de Solução de Conflitos, Precatórios e Apoio à Execução, o JASCOMP. Ele foi recém-criado agora em novembro de 2014 e ele está aqui nos esclarecendo sobre algumas situações, como funciona essa nova fase do JASCOMP, que era o antigo JCP, Juízo Auxiliar de Conciliação e Precatório. Doutor Edilson, o senhor falou aqui agora há pouco sobre as entidades, né, convênios que tem lá no Acre, né, algumas entidades lá que foi Rondônia e Acre. Rondônia e Acre. E o Juiz Auxiliar de Conciliação e Precatório, anualmente tem uma certificação que se chama Certificação Precatório Zero, né? O que o senhor pode falar para a gente a respeito dessa certificação para o nosso telespectador? É um programa que foi criado aqui pelo Tribunal do Trabalho há 3 anos e ele tem o objetivo de entregar uma certidão, digamos, de quitação de precatórios, né, a essas entidades que não têm mais precatório vencidos. Inclusive nós podemos ver na imagem que está aparecendo no nosso vídeo, nós estamos soltando aqui umas imagens da última certificação do precatório zero. Sim, agraciou diversas entidades, né, que foram beneficiadas com
com boa parte por conta desses convênios que nós realizamos com essas entidades, né? Porque há também de se falar, né, do reconhecimento do administrador público em fazer o pagamento de precatórios, né? E assim, por grande felicidade, a gente, nesses últimos 3 anos, embora o Estado do Acre não tenha recebido assim, a certificação, ele foi um dos que mais pagou precatório nos últimos tempos, né, considerando o volume de processos que foram quitados já naquela unidade da federação. Né. Muito bem. Doutor, outra ação agora que ampliou o juizado agora é a execução, apoio à execução, né? De que forma vai ser feito essa solução de apoio à execução? De que forma vai ser feita? A execução é feita na Vara do Trabalho, lá na Vara do Trabalho, de lá até subir para o tribunal aqui, para o precatório, como é que para o juizado, como é que vai funcionar? A gente está ainda carecendo de editar uma regulamentação do funcionamento, mas em linhas gerais essa regulamentação já está na própria resolução que criou o nosso núcleo, né? Ele vai atender, vai auxiliar as varas do trabalho em pelo menos 2 vertentes, né? Num primeiro momento pode ser apenas apoio para, digamos, investigação patrimonial de determinado devedor, né? Considerando algumas exigências, né, para que ele faça esse pedido, né? A quantidade mínima de processos que estejam correndo naquela vara, né? Ele pode pedir o auxílio do núcleo apenas para que investigue patrimonialmente os devedores, né? Que a gente tem alguns sistemas, né, de investigação que são utilizados com esse objetivo. E o outro é a localização de pessoas, porque, pasme, às vezes, mesmo com a celeridade que existe na solução dos processos e que a gente alcance lá o bem da vida e transforme aquilo em dinheiro, né, às vezes não se localiza o credor, né? Tem processos que a gente utiliza-se de várias ferramentas para localização de pessoas e nós vamos prestar esse serviço também. E o beneficiado vai ser o cidadão, aquele trabalhador que procurou justiça, né, doutor? Porque daí... Às vezes mudou de cidade, não avisou advogado, não tem advogado e torna difícil a localização dele. E daí vai estar o quê? Vai estar mostrando a celeridade da justiça do trabalho, né? Nos anseios do trabalhador, que um processo que iria demorar muito tempo lá na vara, ou que seja, onde é que for, através do apoio à execução aqui do juizado, sim, com certeza. Vai ter mais agilidade. O objetivo é esse, centralizar, por exemplo, execuções contra grandes devedores, né, que traz até um conforto próprio do devedor, né, porque ele vai deixar de se deslocar, por exemplo, para vários municípios, para várias varas e vai ter também uma unidade uma sequência de atos, né, que vai solucionar não um processo, mas vários processos ao mesmo tempo, né. Esse mesmo mês de dezembro já foi autorizado pela presidência do tribunal a reunião de um devedor que deve beneficiar em torno de 500 trabalhadores, né? Isso porque não dá para te dizer o número certo, porque ainda não fizemos essa totalização, né? Muito bem. Doutor, e outras funções, funções inerentes ao juizado agora, que está se reestruturando, agora em novembro passou a estruturar. Quais são as outras ações que elas podem ser desenvolvidas? Sem ser isso que nós falamos agora, sobre o precatório e também sobre a execução. Tem uma outra ação que é inerente a ela, que ela vai estar beneficiando o cidadão, o trabalhador? Ficou cometido para a gente, por exemplo, a fiscalização e até a administração do próprio depósito judicial e astas públicas, né, e astas públicas, o objetivo é exatamente transformar aqueles bens que foram penhorados em dinheiro, né? Então, um dos trabalhos nossos vai ser também fazer essa fiscalização e essa coordenação, né, desses 2 setores. Doutor, o nosso programa está encerrando e eu deixo aqui para o senhor dar um espaço para o senhor fazer as suas considerações finais para o nosso telespectador, né, sobre essa nova fase que está passando no tribunal agora, que começou agora em novembro, com esse juízo reestruturado agora, doutor. O grande objetivo do Tribunal do Trabalho, né, com a regulamentação desse órgão, é trazer mais acesso à justiça.
É fazer com que o cidadão ele se sinta acolhido, né, numa casa de justiça, por exemplo, antes mesmo de iniciar o processo judicial, propriamente dito, antes da primeira audiência de instrução, né, porque ele vai ter essa possibilidade de levar esse conflito para a solução sem um custo emocional menor e com um custo também econômico menor, muitas vezes, né? Emocional, que eu acho que é o mais importante, porque pela estrutura que ele vai ser recebido, né? Ele vai poder ser ouvido, vai poder discutir e solucionar o problema junto com a outra parte, né? Porque a gente sabe que quando o acordo ele é acertado entre as partes, os termos dele, existe efetivamente uma pacificação social, coisa que sentença não dá, porque quando se prolata uma sentença, se publica uma sentença, sempre vai haver a figura de um vencido e um vencedor, coisa que não existe quando há conciliação. Dr. Dilson, obrigado pela sua participação no nosso programa, né? Eu conversei hoje com o Dr. Dilson Carlos Cortes, coordenador do Juiz Auxiliar de Solução de Conflitos, Precatórios e Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. O Justiça e Cidadania fica por aqui. Você pode rever esse programa através da nossa página no Facebook, facebook.com/Justica e Cidadania, ou através do nosso canal no YouTube, youtube.com/Justica e Cidadania. Nós ficamos por aqui, até o próximo programa.